verdade. Deixa eu voltar a ler. No versículo 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Com uma gentileza, quero abrir também Efésios, capítulo de número 4, versículo de número, vou começar de 21 até 24. Assim diz a palavra do Senhor, de carta de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24 e último. E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Querido Deus, Todo-Poderoso Senhor, Rei da Glória, aquele que é Pai da eternidade, Senhor, nós estamos aqui. Oramos, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. Oramos, Espírito Santo, o Teu reino, o Seu governo neste lugar. Oramos, Pai, o Seu domínio, Senhor. Queremos, Pai, que os nossos ouvidos estejam aptos para ouvir a Tua verdade que vem do Seu trono, Senhor. Usa-me, Pai, como um sino. Usa-me, Espírito Santo, como trombeta, para sinalizar aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Pai, faz a Tua obra nesta tarde, neste lugar, em cada vida, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que quando nós ouvimos a Tua verdade, quando ela é exposta no nosso meio, há libertação por meio dela. Senhor, queremos, Pai, ouvir a Tua verdade, que essa verdade, Senhor, cabe no nosso coração. Oramos, Pai, que nos está em entendimento, renova nossa mente enquanto nós ouvimos. Queremos estar, Rei da Glória, alinhados segundo a Tua vontade. Senhor, a Sua justiça tenha espaço para agir neste lugar, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, acima de tudo, nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero louvar a Deus nesta tarde pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. Hoje Ele tem sido tão maravilhoso comigo. Eu não merecia viver o dia de hoje, mas pela misericórdia, pela Sua bondade, estou vivo hoje. Isso é o motivo para eu poder agradecer a Ele. E também quero louvar a Deus pela vida da minha família. Eu acho que se meu filho, minha esposa estivesse doente, teria problemas de parar no altar. Teria muitas preocupações. Então é motivo de eu também regozijar. E é tão maravilhoso também ver cada irmão que está aqui nesta tarde, que é feriado. Acredito que muitos de nós tínhamos muitas coisas para fazer, aproveitando o dia. Mas dizemos, não, vamos dar louvores, vamos adorar aquele que nos deu a vida. Amém? Amém. Nós viemos aqui porque nós temos vida. Aleluia! Amém. Não estou a acreditar. Nós estamos aqui porque nós temos vida. Precisa ter feito isso para confirmar, né? Só se pergunta a si mesmo, se for que você estava morto, iria conseguir largar pão da sua casa deste lugar? Não. Se você viesse aqui quando estivesse morto, se você estar aqui, a maioria de nós não estaríamos aqui. Aleluia! Amém. É muito crucial para nós estarmos no meio dos vivos, precisamos ter vida. Porque quando nós não temos vida, os vivos nos incomodam. E também, assim como também os mortos nos incomodam. Então nós precisamos estar vivos para estar onde estão os vivos. Os mortos também têm o seu próprio lugar. Sim. Por essa razão, muitas das vezes, quando nós vamos na casa de Deus, enquanto não temos vida, voltamos com problemas em casa. Amém. Se nós temos vida, vamos no lugar onde estão reunidos os mortos.
voltamos também desmoralizados em casa. Sim. Porque nós estamos num lugar onde nós não pertencemos. Não sei se alguém está aqui porque ele diz que eu tenho vida. Alguém está aqui porque tem vida. Amém. É muito bom quando nós temos vida. Talvez eu dizer, não, aqui eu vou falar que não levantei a mão. Se não tens vida, que Deus lhe dê a vida nesta Glória a tarde. Deus. Porque a Bíblia diz que não há vida se Jesus Cristo não habitar dentro deste corpo. Louvado seja Deus. A vida não é aquilo que comanda este corpo Sim. apenas. Glória a Deus. O que comanda este corpo precisa ser dado vida, uma sim. vida verdadeira. Glória a Deus. E a Bíblia vai falar que a verdadeira vida, Sim. ela não é dominada pela doença. Sim. Ela não é dominada pelo pecado. Glória a Deus. A verdadeira vida, ela domina o pecado. Sim. Ela domina a Louvado doença. seja Por isso que o algumas Senhor. vezes o corpo sente dor, mas o Espírito diz que eu vou na casa de Deus. Aleluia. Porque ainda eu tenho Vida. Mas se o nosso espírito estiver morto, Sim. o corpo der vida, Sim. não vamos na presença de Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o corpo não glorifica o Senhor. Sim. Porque os verdadeiros cristãos são aqueles que não são guiados pelo corpo. Pelo corpo. Sim. Mas são aqueles que guiam o corpo. Sim. Eu não quero na presença de Deus. Vamos lá, quero ir te Vamos lá, sacrificar sim, lá. sim. Porque o corpo sabe que lá é um lugar de Sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui nós não sacrificamos o Espírito. Sim. Aqui nós enchemos o Espírito e sacrificamos o quê? O corpo. Glória a Deus. Eu quero mais matar o meu corpo, matar a minha carne. Sim. Mas que o meu espírito possa viver mais, estar cheio de vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, uma sexta-feira, que é dado o nome Sexta-feira. Santa. Não sei, sexta-feira passada era sexta-feira o quê? Sexta-feira de amor, né? Mas se nós olharmos o contexto da Bíblia, todos os dias que nós vivemos são dias santos. São dias santos. Eu acredito que alguns de nós, esta semana, disseram, ei, esta aqui é grande semana, porque eu ouvi a som de eu andar. Estamos numa grande semana. Não sei se a semana vai acabar com 8 dias, não sei, 9 dias. Mas o que eu sei é que todas as semanas são grandes semanas. Todos os dias que nós vivemos são grandes dias. Todas as horas que nós vivemos são grandes horas. Porque vivemos naquele que é grande. Aleluia. Então não é só sexta-feira santa. Todos os dias, amanhã também é sábado santo. Domingo santo. Segunda-feira, segunda-feira. Enquanto nós vivemos, todos os dias devem ser dias santos. Eu a brigar com a minha esposa, eu falei, essa semana não há beijo. Porque estamos numa semana santa. Era brincadeira. Glória a Deus. Semana Santa também precisamos de beijo. Amém. Comer carne. Outros aqui dizem, ei, carne. Stop aí, não há carne. Hoje é dia santo. Se você comer carne, está a comer o corpo de Cristo. Agora, eu que sou cristão, posso comer o corpo de Cristo. Amém. Se a carne que eu estou a comer Glória a Deus. é Cristo. Amém. Eu vou comer mesmo. Aleluia. As pessoas rejeitam, não. Se você comer a carne hoje, é o corpo de Cristo. Amém. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, Sim. eles não vão ter a vida eterna. Glória a Deus. Agora, o cristão diz que não posso comer a carne porque é o corpo de Cristo. Amém. Que tipo de cristão é esse? Glória a Jesus. Aleluia! Amém. Nós somos halal, comemos carne com fé e recebemos mais vida. É com carne, é com uma tapa. Mas se estamos na presença de Deus, dizemos seja louvado a Ele. Amém. Nós acabamos de ler aqui a palavra do Senhor. A carta de 1 de Coríntios. Não sei quantas horas que me deram para eu pregar, não perguntei. Mas espero que vocês estejam preparados. Aleluia! Amém. Não sei se vou demorar e não sei se não vou. Demorar. Eu também não sei. Amém. Mas se depender de mim, daqui a pouco vamos para casa. Aleluia! Nós acabamos de ler aqui a carta aos Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 7. Quando nós lemos esta carta, nós encontramos algumas abordagens que em outras cartas não encontramos. Quando nós olhamos a carta em si, nós encontramos muitos temas dentro desta carta.
Mas um dos temas centrais que sempre vai abordar, que vai se repetir, é sobre a unidade, sobre a união. E acima de tudo, nós também encontramos o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta para os Coríntios, ele enfatizando sobre a importância da santidade. Também nós vamos encontrar nesta carta apóstolo Paulo repreendendo sobre o pecado da imoralidade sexual. E a Bíblia vai falar, quando nós lemos os primeiros versículos de capítulo 5, ele vai falar, vai mencionar acerca de um assunto que está relacionado de um filho que tinha dormido com a sua madrasta. E a Bíblia diz que este filho pertencia ao corpo de Cristo e dizia ser cristão. Só que Paulo, quando ouve esta mensagem, que dentro da igreja há prostituição, e a Bíblia também vai falar não só da prostituição, que no meio da igreja havia divisão, não era um único corpo, havia muitos corpos dentro da igreja. Paulo, ele vai se sentir entristecido no seu coração. Ele começa escrevendo a carta falando: vocês, povo de Coríntios, vocês são abençoados, vocês não têm falta de dons, todos os dons espirituais vocês têm. Vocês são uma igreja rica de dons espirituais. Eu, quando olho esse versículo que está escrito na primeira carta de Coríntios, eu digo, uau, se a igreja estava cheia de dons espirituais, por que essa igreja tinha problemas? E Paulo vai começar a mencionar os dons, quando nós vamos ler lá à frente, porque ele também vai falar a importância dos dons espirituais dentro da igreja. E um dos dons que ele vai falar o dom de conhecimento, o dom de sabedoria e o dom de discernimento. E a igreja de Coríntios tinha. A minha pergunta é, com tantos dons que havia na igreja, por que ainda a igreja tinha problemas? Não era um problema, eram muitos problemas. Isso me faz entender que, apesar dos dons espirituais, apesar da igreja estar cheia de ofício, não está sendo dos problemas. Aleluia! Amém. Nós podemos olhar que homens sábios também podem cometer erros. Sim. Pessoas com conhecimento também podem cometer os erros. Não, ele tem dom de sabedoria. O fato de ele ter dom de sabedoria não quer dizer que ele não vai pecar contra Deus. Vocês já ouviram falar de Salomão, né? Amém. Quando a Bíblia fala de Salomão, a primeira qualidade que se fala de Salomão é o homem mais sábio de todos os reis levantados no Velho Testamento. Glória a Deus. Mas se você estudar a vida de Salomão, muitos erros cometidos. Até nós que não temos dom de sabedoria, na dimensão de Salomão, você diz que, uau, esse aqui me supera. Mas também quando olhamos, dizemos que ainda há esperança. Aleluia! Porque alguns pecadores que estão na Bíblia depois se arrependeram. Nós dizemos que não. Apesar de ainda tenho pecado contra Deus, ainda há esperança. O que eu preciso é fazer como Salomão fez. Me arrepender perante a Deus. E a Bíblia vai falar que esta igreja tinha dons completos. Mas não vai falar só de dons. Também Paulo vai falar acerca da Santa Ceia. A Bíblia diz que essa igreja, no dia de ceia do Senhor, falava, foi a semana de batalha na Focrina, na primeira semana, segunda semana em Pemba. Essa semana aqui é Santa Ceia. Desta vez vão render. No nosso tempo, cada outro ia trazer lasanha, o outro ia trazer pizza, o outro ia trazer carne de porco. Mas nesse tempo aqui, a Bíblia diz que cada um trazia a sua melhor comida. E o pior de tudo, quando eles trouxessem a sua comida, não partilhava com outro. Você trouxeste matapa, então come a sua matapa. E nós trouxemos carne, vamos comer a nossa carne. Cada um por si, Deus. Diga, isso não funciona. Isso não funciona. Diga, isso em Cristo não funciona. Isso em Cristo não funciona. Nós, como corpo de Cristo, o que eu tenho tem que ser o que o irmão Fred tem direito também é ter. Se eu tenho pão, tenho que partilhar com quem? Com aquele que não tem. Paulo vai repreender, diz que até eu não estou feliz como vocês tomam a Santa Ceia. Agora me deixa eu voltar para me concentrar sobre a Páscoa. Quando nós falamos da Páscoa,
não é um cenário que começa no Novo Testamento. E não é um cenário que começa na carta de Coríntios. Aqui na carta de Coríntios, Paulo ele vai falar: limpai-vos do velho fermento. Limpai-vos dos hábitos antigos. Ficais como uma massa sem fermento. O vosso corpo tem que ser um corpo sem fermento. Vocês precisam se livrar do velho fermento para poderem receber um novo. Aleluia. Para poderem receber um novo homem. E a Bíblia diz, porque o nosso homem, o nosso cordeiro da Páscoa, o nosso animal da Páscoa, já foi crucificado. Hoje em dia, a nossa geração, o Novo Testamento, não é necessário pecar cabrito, podermos imolar, para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Porque Jesus Cristo já substituiu o cabrito. Alguém está aqui nesta tarde? Aleluia. A pergunta seria, por que Paulo ele vai falar que Jesus Cristo é o nosso cordeiro da Páscoa? Quando nós lemos a palavra do Senhor, em João capítulo de número 1, versículo 29, o próprio João Batista ele fala, está aí o cordeiro De Deus. aquele que tira o pecado de onde? Do mundo. Então quando Paulo olha que João chamou Jesus de cordeiro, ele entende que o Novo Testamento, eu e você, não temos a obrigação de procurarmos uma ovelha. Não temos nenhuma obrigação de procurarmos um cabrito. Não temos nenhuma obrigação de procurar uma galinha ou algum animal para podermos celebrarmos a Páscoa. Porque a verdadeira Páscoa é Jesus Cristo. Por isso o nosso tema hoje é Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Glória a Deus. Eu disse o nosso tema é qual? Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Mais uma vez. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Não existe Páscoa sem Jesus. Aleluia. Mas existe Jesus sem A Páscoa. Aleluia. Amém. Páscoa pode acabar, mas Jesus não pode acabar. Aleluia. Mas se há Páscoa sem Jesus, temos problema. Amém. Porque nós, quando olhamos o Velho Testamento, onde Deus começa a estabelecer a Páscoa, a Bíblia vai falar lá em Êxodo, capítulo de número 12. Deus ele já fez 9 pragas. E Deus diz que agora já terminei. A 10ª praga é a última praga. A Bíblia fala que cada praga Deus, onde ele fazia, operava, doía para Faraó. Faraó se arrependia, dizia que vou deixar o povo sair. Depois ele mudava de ideia, dizia não vão sair. Mas a Bíblia diz que quando chega, Deus faz um projeto. Vai acontecer a 10ª praga. A 10ª praga eu não vou poupar nenhum homem na terra, nenhum primogênito. A não ser aquele que na sua casa irá fazer um sacrifício. E a Bíblia diz, Deus ele estabelece, fala com Moisés. Moisés, fala para o povo, o 10º dia deste mês, o mês de Abib, vos será o primeiro mês do ano. Vos será o primeiro mês do ano. Nós como moçambicanos, qual é o nosso primeiro mês? Janeiro. Mas para os judeus, o primeiro mês tem que ser o quê? O mês de Abril. o mês de abril. Nós encontramos sobre o intervalo entre março e abril. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a única característica que havia aqui não era sobre o mensal, tinha que ver as folhas. No momento das folhas verdes, enquanto algumas frutas estavam dando flores, era o tempo ideal para poderem celebrar a Páscoa. Se nós olharmos sobre as cerimônias, sobre a lei cerimonial, lá aponta cerca de 7 festas. E uma das primeiras categorias da festa era a festa de Páscoa. E a Bíblia vai falar, Moisés, toda a casa do israelita precisam sacrificar um animal.